vez mais, o número de ações de habeas corpus de cultivo de cannabis tem crescido na justiça. E isso demonstra uma realidade muito relevante para a população brasileira hoje, que é o aumento de pacientes de cannabis medicinal dentro da população brasileira. A ação de habeas corpus de cultivo, ela é voltada para a pessoa que precisa fazer o autocultivo para garantir o seu tratamento. Uma coisa que a gente tem que apontar é que esse tratamento ele é sempre baseado em indicação médica. Ou seja, atualmente só pode cultivar cannabis no Brasil quem é paciente medicinal, quem tem uma prescrição médica para tratamento com cannabis. O crescimento dessas ações pode sim trazer algum revés na jurisprudência, porque passa a se entender que já não é mais uma situação excepcional, já que cada vez mais pessoas procuram esse tipo de demanda. Mas só que isso não pode ser uma barreira, um freio para a pessoa procurar o seu direito perante a justiça, porque de fato, hoje, é muito difícil se tratar com cannabis no Brasil. Os problemas, eles não começam só no preço, mas eles têm relação também com a demora no recebimento do tratamento, na falta de alguns tratamentos e na indisponibilidade de algumas apresentações. Em agosto de 2023, a Anvisa proibiu, por exemplo, a importação de flores in natura, que era um produto que já vinha sendo importado há mais de 2 anos por pacientes medicinais. Totalmente legal. Só que a Anvisa, de um dia para o outro, ela decidiu que esse formato de importação, esse tipo de produto, já não mais aconteceria. E houve um desrespeito muito grande em relação ao direito daqueles pacientes que já se tratavam. Se tratando de um tratamento medicinal, não tem como dizer que você simplesmente vai regredir o seu tratamento e que a Anvisa teria o poder de simplesmente barrar que as pessoas se tratassem por esse formato. Mas foi o que aconteceu. Isso é um reflexo da falta de regulamentação ou da inexistência de regulamentação suficiente que nós temos no Brasil hoje. Esse é um dos maiores desafios. Por quê? Porque a legislação não trata do cultivo, não trata de THC, não trata dos formatos de acesso, não trata das associações e não trata de mais um monte de coisa que desemboca em dificuldade de tratamento. Um dos maiores argumentos para o habeas corpus, sem dúvida, é o alto custo, porque isso é muito relevante. Você já se imaginou fazendo um tratamento que vai te custar R$ 3.000 por mês para o resto da sua vida? Isso é praticamente impensável para 99% da população. Até para quem tem mais dinheiro. Assumir um compromisso de R$ 40.000 no ano para o resto da vida para um tratamento é impensável. Então é aí que entra o habeas corpus. Ele é uma ação que sim, pode demorar. Às vezes as pessoas têm a impressão que essas ações são muito rápidas, mas só que existem ações que de fato acontecem em menos de uma semana, 10 dias, um mês, mas é muito comum ver ações judiciais que demoram até 2, 3 anos, porque o judiciário tem um volume muito grande de processos e isso resulta numa demora na análise. Isso é comum, isso é uma coisa comum dentro de um processo judicial, porque também é um processo que tem manifestação de Ministério Público, manifestação das autoridades coatoras. Então, esse tempo, ele é comum demorar um pouco mais. O habeas corpus, ele vai ser uma saída enquanto nós não tivermos regulamentação para o autocultivo, o que é uma demanda urgente. Já não é mais situação de permitir ou não o cultivo ou de falar se cannabis é legal ou não. A gente já sabe que é legal, a gente já sabe que o cultivo é uma realidade estabelecida. Então os nossos governantes, eles não podem se isentar de regulamentar esse tema, sob pena de causar ainda mais danos à população brasileira, que já sofre com dificuldade de tratamento e que sofre também até para obter informações sobre como se tratar com cannabis. Nós temos dificuldade para encontrar profissionais que saibam prescrever, profissionais na saúde pública que prescrevam, porque o SUS hoje ele ainda não tem bem estabelecido um formato de prescrição de cannabis e de fornecimento desses tratamentos. Então, essa demanda é urgentíssima. Enquanto os nossos reguladores não tratarem do tema do cultivo, as ações de habeas corpus vão crescer cada vez mais. Cada vez mais, o número de ações de habeas corpus de cultivo de cannabis tem crescido na justiça. E isso demonstra uma realidade muito relevante para a população brasileira hoje, que é o aumento de pacientes de cannabis medicinal dentro da população brasileira. A ação de habeas corpus de cultivo, ela é voltada para a pessoa que precisa fazer o autocultivo para garantir o seu tratamento. Uma coisa que a gente tem que apontar é que esse tratamento ele é sempre baseado em indicação médica. Ou seja, atualmente só